A gravação. Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao webinar Azevedo Capacita. Todas as quartas-feiras, a partir das 10 da manhã, a gente está aqui toda semana, né? Ininterrupto, né? Como que fala? A gente não para. Ininterruptas. E a gente não para e está por aqui, sempre com um tema diferente e um convidado diferente, trazendo mais conteúdo para o pessoal. Na verdade, aqui é uma rede de contatos mesmo que nós fizemos para estarmos juntos nessas manhãs. E hoje, o nosso tema, diagnóstico por imagem, a importância da gestão tecnológica em exames, emissão e entrega de laudos, padronização de processos e contratação de equipe especializada. E a nossa convidada, já agradecer a presença, né, e a disponibilidade do tempo para estar com a gente hoje, é a Vanessa Guilherme Carvalho, que é superintendente de operações e serviços médicos e atua já há 28 anos aí na área de saúde, com experiência na área operacional e back-office médico, experiência no desenvolvimento e gestão de times nas áreas administrativas, enfermagem, técnica e médica. Vanessa, obrigado mais uma vez, obrigado à FID também para disponibilizar você. Seja bem-vinda e eu vou pedir para que você fale mais sobre você e já comece a abrir aí nosso conteúdo e o tema de hoje. Bom dia a todos, né? Obrigado pela presença. É um prazer poder participar da Azevedo Capacita e poder trocar, compartilhar com todo mundo um pouco, né, do nosso dia a dia, das experiências, né? E vou falar um pouco da FID, né? Eu estou há 28 anos na área da saúde. Quando comecei na primeira empresa, né, também era uma unidade de radiologia, e lá eu passei 14 anos entre clínica, hospital, e posso dizer que no primeiro dia de trabalho eu me apaixonei pela área da saúde, né, e continuei. Por acaso, na radiologia, todos esses anos, né, depois vim para a FID, já estou há 14 anos na FID, então, a gente sempre aí se atualizando, né, na gestão, no conhecimento, para poder trazer para as pessoas sempre o melhor, né, poder atender o nosso paciente sempre da melhor maneira também. Então, vou compartilhar aqui o material, vou falar um pouquinho da FID, vamos entrando, né, no assunto e podem ir fazendo as perguntas e a gente vai conversando aqui. Estão vendo a tela? Deixa eu só pôr em apresentação. Pronto, agora foi, né? Está em modo apresentação. Então, a FID é uma instituição de saúde filantrópica, né? Nós estamos há 38 anos na atuação, na terceirização do diagnóstico por imagem. Hoje a gente atua em 83 unidades, né? Aqui tem 80, porque 3 são unidades móveis nossas, as carretas de mamografia que percorrem uma parceria, né? As carretas são do CEDI, do Estado, né? E a gente presta esse serviço já há muitos anos. E hoje a FID, ela realiza 5 milhões de exames por ano, em média, né? E 14 mil laudos por dia. Então, todos os dias, no final do dia, a gente tem mais 14 mil laudos acontecendo de vários contratos e várias regiões onde a gente atua. A FID, ela faz a gestão completa, né? Então, o diagnóstico por imagem, que é a realização dos exames na ponta, em cada unidade, a emissão do laudo e a entrega em diversas especialidades. Nós temos uma central de laudos, né, à distância. Essa central, quando eu entrei há 14 anos, nós iniciamos ela, né? E era novo ainda você reunir médicos em um espaço para laudarem de vários lugares, né? E o benefício disso é assim, você consegue juntar vários especialistas de várias áreas, né? Então você tem neuro, corpo, músculo esquelético, e você consegue
dá uma qualidade maior para o laudo, né? Porque eles estão ali, eles discutem casos, eles podem aprimorar, né? É a troca. E essa central, assim, deu super certo, né? Os contratos foram entrando e hoje todas as nossas unidades estão ligadas nessa central de teleradiologia e telecardiologia. Ela é certificada pela ISO, então nós temos processos que tornam ela com maior qualidade. A gente dá o apoio sempre, os recursos humanos das unidades, a gente sempre implanta, né? Cobre as áreas administrativas, técnico, enfermagem e médico. Nós temos aqui o Command Center, né, que é a realização dos exames de uma maneira remota também, com técnicos à distância operando o equipamento. A gente fornece equipamentos e insumos, né, todos os equipamentos de imagem e os insumos para a realização dos exames, a gente sempre fornece e a gente consegue ter uma sinergia pelo tamanho, né, que a gente tem na compra de insumos e equipamentos. A gente está sempre antenado na tecnologia, que é o que hoje a gente vai falar mais aqui, e a importância dela para que tudo isso funcione da melhor maneira, tanto na ponta quanto na nossa central de laudos, interligar tudo isso, né? Como conseguir ter essa sinergia e ter o resultado adequado que a gente precisa, com agilidade, qualidade. A gente tem equipes internas para gestão de qualidade, né, núcleo de segurança do paciente, equipes focadas em protocolo, em análise de resultados, para ver onde a gente precisa sempre melhorar. E faz gestão por indicadores, que é fundamental, né, no dia a dia, né, nossos líderes na ponta, eles estão o tempo todo analisando, né, a gente tem aqui na sede vários painéis que trazem informações para tomadas de decisão e eles na ponta, no dia a dia, para facilitar, eles estão sempre analisando os painéis e trazendo as soluções. Aqui tem um pouco dos nossos clientes, né? A FID hoje, ela faz 12% dos diagnósticos por imagem realizados pelo SUS em São Paulo, né? E Goiás, onde a gente também atua. Aqui fala um pouquinho dos nossos clientes, estamos no IANSP, HSPM, Dante, Oswaldo Cruz, Estivadores e Ambesp em Santos, CD1, CD3, pelo Estado e Prefeitura. A gente tem um parque tecnológico muito grande para atuar nas 84 unidades, 83 unidades, né? Então, são 959 equipamentos de imagem entre ultrassom, tomografia, ressonância, hemodinâmica, raio-x, mamógrafo, né? Densitometria e mais equipamentos acessórios, né? As bombas, as placas, digitalizador. Então, assim, é um parque grande e que necessita frequentemente de atualização, né? A gente está sempre na busca de atualização dos equipamentos, o que é necessário, né? O que entra de exame novo, o que é preciso de atualização para a gente poder acompanhar o mercado. Os nossos 3 pilares fundamentais da FID são os colaboradores, né? Sempre pensando no profissionalismo, o respeito, a humanização, né? O atendimento humanizado. O que a gente quer, né, para a gente no atendimento é como a gente deve praticar e atender o paciente que chega ali aflito por um exame ou alegre porque está fazendo um ultrassom gestacional, por exemplo, como acolher cada um deles, né, trazer tranquilidade, né, o paciente, a gente ter a excelência no atendimento, conseguir atender aquela, né, a angústia dele, poder acalmar e poder dar um diagnóstico preciso, e os médicos sempre pensando na inovação, pensando na qualidade, né, do laudo que ele emite, para ter resultados e tratamentos precisos, e sempre a FID é focada em pesquisa, né, e educação, então a gente tem essa perna forte, né, a gente vem da Escola Paulista,
fundadores são médicos da escola, que, com o anseio de criar, por ter uma expertise, né, criaram pensando sempre na pesquisa, ensino, desenvolvimento, e é isso que a gente tem praticado dia a dia com nossos colaboradores e médicos para trazer o melhor para os nossos pacientes. Então, aqui um pouco dos nossos colaboradores, né? A gente tem equipe multidisciplinar de ensino para poder estar sempre treinando, né? Com escola de enfermagem, escola técnica e escola de gestão. Nós fazemos encontros de líderes, sempre treinamentos presenciais e online, conforme a demanda, para trazer cada vez mais conhecimento, preparar o nosso colaborador para poder atender com a expertise que o nosso paciente precisa. Então, aqui um pouquinho dos dados de treinamento que a gente tem de janeiro a junho. São 22 horas de treinamento em diversos assuntos, né? Então, tem assuntos que a gente tem para todos os colaboradores, todos devem participar, como cultura e valores, dizendo não ao assédio, feedback, né? Conversando e dando esse retorno de como a gente precisa sempre estar melhorando. E tem assuntos específicos para as áreas, né? Onde a gente vai capacitar a enfermagem. E aí, pensando numa jornada do paciente para cada área, é administrativa, é enfermagem, é técnico, é o back-office, que às vezes ele está distante do dia a dia, mas dá todo esse suporte para a gente, para poder dar um bom atendimento na ponta. LGPD, que é tão importante, né, para o atendimento, para o cuidado, para que os nossos dados nunca fiquem expostos. O colaborador precisa ter ciência da responsabilidade dele nos dados que ele está visualizando todo dia, né? Está gerando ali no atendimento. Então, aqui fala um pouquinho dos nossos treinamentos. A gente tem uma gestão de qualidade com o nosso head, o doutor Henrique Carretti, que é da escola, né? Doutor lá. Ele comanda o núcleo de segurança do paciente, sempre focado na padronização dos processos, os protocolos, os indicadores, né? Tudo atendendo. Muitas das nossas unidades têm ONA. A gente é um pedacinho da unidade, né? Numa unidade hospitalar, a gente está ali na radiologia, mas sempre que a unidade ela passa por um processo de certificação, a radiologia entra junto, né? Porque ela faz parte, precisa estar dentro dos processos. Então, a gente tem essa experiência, o nosso comitê de qualidade dá o suporte para isso. A gente faz a revisão por pares, que é uma análise dos laudos dados pelos nossos médicos, né? Sempre para poder está melhorando a qualidade. A gente faz a revisão também dos exames, uma avaliação técnica e da enfermagem para ver a qualidade dos exames e poder estar, com isso, gerando conteúdo de treinamento, né? A gente tem aqui os SEROS, depois eu vou falar um pouquinho no detalhe de cada um, que também é um serviço de educação e qualidade para o ultrassom. A gente acaba tendo uma central monitorando os exames e dando apoio ao médico da ponta, né? E isso tudo pensando na qualidade, sempre no melhor atendimento e diagnóstico do paciente. A nossa gestão por indicadores, né? Então, a gente tem metas internas e metas contratuais que a gente tem sempre que seguir e acompanhar. Então, diariamente, o que eu comentei, os nossos líderes atuam, eles vão analisando. Então, ele chega de manhã, ele tem a rotina de olhar como que está a produção, caiu, por que caiu, tem a máquina quebrada, é por isso que a produção caiu, como está o meu absenteísmo, né? Tudo isso reflete nas metas contratuais e de faturamento. Então, a gente treina constantemente as nossas equipes para terem essa noção diária dos indicadores e poderem trazer ações que reflitam no resultado, né? A gente tem que acompanhar o NPS diariamente para ver como que está, que ação a gente precisa tomar, os problemas que tem na unidade, o que a gente precisa corrigir,
né? Então, esses indicadores apoiam os nossos líderes e na tomada de decisão diária para resultados finais da empresa. Aqui é uma amostra, então a gente acompanha o SLA da entrega de laudos, a gente tem SLA agressivo de entrega de exame, né? Resultado em 1 hora, 2 horas, nos casos de AVC, né? Nos protocolos de AVC, 30 minutos para estar devolvendo um laudo. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa sempre ter a equipe atuando e sinalizando, né? E aí entra a tecnologia, a importância dela no nosso dia a dia, né? A tecnologia ela acaba sendo um meio para a gente conseguir atingir os nossos resultados. E hoje a gente tem na FID um software de laudos bem robusto para que ele possa dar o atendimento que a gente precisa, tanto na ponta, no atendimento, como para o médico no laudo, né? E a gente consiga cumprir esse SLA. Então, ele tem que ser estável, né? A gente coloca os links nas unidades, às vezes redundância de link para evitar problema. Então, o paciente ele chega, tem abertura de ficha no sistema, ele realiza o exame, esse exame chega na nossa central de laudos e o laudo tem que ser emitido dentro do SLA, que é combinado contratualmente. Então, eu preciso que a tecnologia me favoreça, né? A gente tem que sempre buscar cada vez mais alternativas para que eu consiga atingir 30 minutos, que é bem agressivo, 1 hora, 2 horas, conforme o contrato que eu tenho do SLA para cada um. Aqui é um pouco do nosso BI de produção, dia a dia a gente vai acompanhando, né? Aqui eu mostro ele mensal, mas eu tenho ele diário, para as pessoas, os líderes da ponta, os gestores estarem avaliando e tomando conduta. A satisfação do cliente, né? O nosso NPS tem que sempre estar acompanhando e buscando planos de ação para ver pontualmente o que aconteceu na unidade. E tudo isso a gente depende de boas tecnologias, né? Eu preciso ter ferramentas que nos tragam as informações para os líderes tomarem decisão, para o médico poder ter um suporte, e o nosso software de laudos é uma ferramenta robusta, onde ele tem vários meios de dar o laudo de maneira rápida, ágil, com informações precisas, né? Mas para tudo isso dar certo, eu preciso que a ponta também seja constantemente treinada e tenha ferramentas para poder passar para o médico o maior número de informações para ele dar o laudo cada vez mais preciso, né? Então, aqui o paciente é a nossa preocupação, a gente tem o nosso núcleo de segurança do paciente na FID, que ele é composto por equipe multidisciplinar, sempre analisando os casos, né? Sempre eu tenho lá enfermeiro, médico, técnico, às vezes alguém do jurídico participa, às vezes a área de suprimentos participa, sempre essa equipe multidisciplinar para analisar a qualidade de suprimentos, analisar alguma questão jurídica que envolva toda a equipe. Nós temos sempre um foco na humanização, né? Então, nossos ambientes a gente procura sempre humanizar de maneira que alivie a angústia do paciente quando vai fazer um exame. Então, uma ressonância, a gente sabe que é um exame nada confortável, né? Tem pessoas que até dormem durante o exame, mas não é o comum. É um exame incômodo, né? Você entra num tubo e fica por algum tempo com barulho alto, então a gente procura humanizar os espaços de maneira que a pessoa consiga distrair um pouco e quando perceber ele já fez o exame, já acabou, né? Então é procurar realmente trazer ali um acolhimento na jornada toda do paciente, que a gente sabe que é angustiante, né? Vanessa, vou parar aqui um pouquinho só para eu estou vendo as imagens assim, e realmente, né, o que você falou, tem muita coisa para trás que passou que eu não perguntei, mas eu estou deixando falar, depois a gente volta e vai falando. Mas sobre isso,
realmente é muito difícil, né? Você já chega apreensivo, você vai fazer um exame, você vai e chega aquela sala fria, né? Que você tem que tirar todos os seus objetos metálicos, né? Então, assim, parece que, né, você tem que tirar tudo e, assim, já te traz aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo, né? Assim, por mais que você seja uma pessoa concentrada, ou assim, é, é, é algo que muda, né? Assim, acho que olhando essa sala, né? Nessa imagem que eu estou vendo agora, que a gente está vendo, e o que a gente Eu tem falo costume que, por assim, aí, né? É bem diferente, aquela sala fria, apagada, né? As luzes baixas e você, né, gelada, né? E te traz uma aflição, assim. Eu acho que é importante o paciente, a humanização, pensar também do outro lado da pessoa, né? tentar diminuir o desconforto que o exame traz, né? E é inevitável, mesmo que você vá fazer, são os exames de rotina, você vai com aquela apreensão, você nunca sabe se você pode ter um resultado ali negativo, né? E então a gente sempre vai com aquele ponto de atenção, né? Mas assim, aí a gente tenta com essas imagens, né? O atendimento, aquele acolhimento, né? O nosso pessoal, enfermagem, técnico, tem que estar preparado para tentar aliviar esse momento, né? Então, é aquilo, às vezes, um bom dia, um olho no olho, né? Trazer para uma sala assim, quando é uma criança, principalmente, que entra com aquele medo, o que eu vou fazer, quem vai me segurar, né? E aí ela já olha a imagem, você consegue fazer uma brincadeira, né? Mostra um desenho e vai suavizando o momento, né? E o próprio adulto, né? Porque a É, gente tem as nossas aflições e os nossos medos normais. Entra numa sala de ressonância e pega aquela bobina e você fala, nossa, e agora, né? Vou ficar aqui sozinho com uma campainha. Então, assim, a comunicação, né? O nosso pessoal está treinado para poder acalmar e trazer a segurança, porque às vezes a gente está inseguro e a equipe pode trazer essa segurança, mostrar o que vai acontecer, como vai ser feito, tudo isso alivia esse momento. Então a o, gente realmente tenta colocar na sala um ambiente mais suave. o E Hélio está isso a até gente vê bons comentando. resultados, viu? O Hélio está comentando aqui que não é só isso, né? Que a gente que consegue também diminuir a sedação em crianças, né? Eu ia falar isso. A gente tem bons resultados e a gente acaba diminuindo o índice de sedação nas crianças, porque você tenta com ela, mostrando, e você mostra a figura e brinca, e quando vê, já fez o exame e não precisa sedar. A gente mostra em resultados a queda no número de sedação com essas ações de humanização, né? Às vezes a enfermagem entrega para a criança um comprovante de sucesso no exame, né? De super-herói, então faz com que aquilo se torne um momento leve de brincadeira que traz bons resultados para a gente e evita que a criança ou o próprio adulto passe por uma sedação, né? Às vezes necessária, mas se você pode evitar, sempre é melhor, né? O André comentou que gordinho sofre também, né? Ele tá brincando. Sofre também. É um exame muito incômodo, né? O diâmetro do aparelho é ruim, falando na ressonância, né? É ruim, é um exame longo de 30 minutos, 40 às vezes, se você faz um abdômen e pelve, e se você mexe, repete a sequência, se você erra a respiração, repete a sequência. Então, para se manter calmo nesse tempo, é muito complicado. Então, às vezes, você vê uma imagem, você ouve uma palavra, e tudo isso ajuda a gente a conseguir passar por esse momento de aflição, né? Eu falo, a gente está falando da ressonância, mas a mamografia também é um exame que para a mulher é muito incômodo de ser feito, né? Eu fiz esses dias e a técnica agradável, conversando, falando da dificuldade do exame, né? Falando, olha, vai doer realmente, mas é preciso. Mas o bate-papo dela durante o exame alivia
aquele momento, torna, quando você vê, passou, você está ali conversando, fala da família, fala alguma coisa do trabalho, e quando vê, já foi a dor e acabou. E são exames fundamentais que a gente tem que fazer. É muito importante essa conscientização, né, dos exames preventivos, tanto o homem quanto a mulher, os exames de rotina, para evitar problemas futuros. Então, é ruim, mas é necessário, né? Aqui a gente tem um pouco falando de tecnologia, uma ferramenta muito importante que a FID usa para achados críticos. Então, o que, que isso ajuda no nosso dia a dia? O médico recebe o exame, as imagens, ele lauda esse exame, e se ele acha algum resultado que ele precisa sinalizar para uma conduta mais urgente, ele clica num botão e no momento que ele clica, a unidade já é sinalizada que ela tem um exame que precisa voltar para o médico com rapidez. Então, com as unidades, o que, que a gente faz? A gente cria grupos junto com o diretor e a área envolvida, ele recebe num grupo pelo Telegram, ele recebe ali o nome do paciente, o exame, o laudo, quando foi dado, dia e hora, e ele pode confirmar, e já no aplicativo ele consegue ver a imagem e o laudo, e com isso ter uma ação rápida para poder resolver e agilizar o atendimento do paciente. A gente vê casos, por exemplo, AVC, né, que a gente precisa de uma rápida conduta para evitar que o paciente tenha fique com sequelas, né? Quanto mais rápido o atendimento para um paciente de AVC, menor a chance de ele ter sequelas. Então, quando você avisa rapidamente a equipe de, ó, esse laudo tem alguma coisa, e o médico solicitante já consegue agilizar a conduta médica dele, isso é fundamental para o paciente, né? Para que ele possa ter uma vida sem sequelas, né? E isso tem um ganho enorme também para o hospital e para a saúde pública, que um paciente com menos sequelas, ele tem menos custo dentro do hospital. Então, isso é muito importante também para a sequência de um tratamento. Então, todos os hospitais que a gente atua, eles têm no Telegram, o grupo, que eles recebem sempre um exame que seja marcado como crítico pelo médico que está dando o laudo. E ele pode ser no Telegram ou no WhatsApp, hoje a gente usa muito ele pelo Telegram. A gente tem os CEROS, que são cursos médicos, né, e profissionais da saúde, são complementares para a formação. Os CEROS também, ele tem, a gente pode ter unidades para acompanhar o médico na ponta, conforme ele está realizando em tempo real, ele está analisando o exame na ponta, e eu tenho um especialista remoto apoiando ele em alguma dúvida, em algum questionamento, porque às vezes o médico que está ali na ponta, ele nem sempre é tão especialista em tudo, né? Às vezes ele é mais corpo, às vezes ele é mais fetal, e ele não abrange todas as áreas. E o CERUS, ele consegue dar esse suporte, porque eu fico remotamente com um especialista que pode dar esse apoio para ele em caso de alguma dúvida e direcionar o exame para a hipótese diagnóstica do paciente. Então, é uma frente tecnológica muito importante para trazer qualidade, trazer um laudo efetivo, né, um resultado preciso para os nossos pacientes. A FID participa sempre na JPR, RSNA, né? Vários eventos, sempre cursos e congressos, buscando sempre tecnologias novas para a gente estar melhorando o nosso atendimento, a gente está melhorando o nosso parque tecnológico, está melhorando as nossas ferramentas internas para atender e poder dar qualidade para o médico que está trabalhando, para a nossa equipe de enfermagem, para os nossos técnicos.
e para o resultado final do paciente. Aqui, uma iniciativa de destaque, o Open Data, né, que a gente traz dados a respeito de atendimentos. Então, por exemplo, na pandemia, a gente trouxe dados sobre o Covid e a gente conseguia mostrar por região, né, por idade, por sexo, todas as informações para a tomada de ação dos hospitais e dos nossos contratos com prefeitura e estado, né? Então, para ação rápida e combate efetivo aí nesses momentos de pandemia. Então, o uso da inteligência artificial é muito importante para a gente, né? A gente tem várias ferramentas, eu vou falar um pouquinho de algumas delas, né? Tem até, Então, eu vou te cortar, Vanessa, vou até te cortando, porque o André, como você vai entrar nesse assunto, até o André até tinha feito uma pergunta sobre isso, né? Essa onda, né, que a gente tem hoje do IA, e a radiologia sempre puxou para frente, né? Essa parte tecnológica no hospital. E nesse cenário como IA, como que está sendo a vida? Agora você vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como que está sendo a visão aí, né, de vocês? a gente tem uma preocupação muito grande, né, em estar antenado com o que vem. Eu acho que a inteligência artificial está aí e vai cada vez mais nos ajudar. Ela é um meio aí para a gente conseguir melhorar os nossos resultados, né? Eu acho que traz um pouco de angústia às vezes para as pessoas de achar ela vai substituir as pessoas, mas não é isso que a inteligência artificial está nos trazendo, né? Ela é um meio de conseguir agilizar, conseguir melhorar os nossos resultados. Por exemplo, o iDoc é uma ferramenta que a gente usa há muito tempo, né? Onde ela ajuda na identificação do AVC. Então, o paciente ele faz o exame na ponta e quando as imagens são captadas, essa imagem vem para o médico e ela já passa por uma ferramenta de inteligência artificial que sinaliza aonde tem uma hemorragia, né? Então, como aqui vendo na imagem, ela está sinalizando para o médico aonde tem uma hemorragia, ele com o conhecimento dele, né? Então, isso ajuda ele a visualizar rapidamente e poder dar um laudo preciso. Então, pensando em 30 minutos por um laudo de AVC, isso é extremamente importante, né? Ele é uma ferramenta de apoio para o médico. Ele não vai substituir o médico, porque não é simplesmente falar, aqui tem um sangramento. Então, o médico ele vai analisar toda a imagem, mas essa ferramenta já mostra para ele, já direciona para ele onde tem um problema. Então, isso é excelente, né? Os médicos adoram ter essa ferramenta que já ajuda ele na elaboração do laudo. Essa é uma que a gente usa para sangramento intracraniano. A gente tem a termografia, que a gente ainda está apoiando com dados, né? Também o paciente faz a mamografia, em seguida ela tem uma foto da mama e ajuda a identificar pelo calor, né? Que o corpo ele tem, mostra como aqui na mão, né? As áreas de calor e através disso ajuda o médico, às vezes, visualizar coisas pequenas que só o olho nu talvez pudesse passar, né? Então, são ferramentas mesmo de apoio ao médico, que não vai substituir. E, assim, a FID, como vem da escola, né, o nosso conselho formado por médicos, eles são antenados e é uma meta nossa estar sempre em busca dessas ferramentas para facilitar o dia a dia do médico e poder ter diagnósticos rápidos e precisos. Uma outra que a gente vem utilizando também é para triagem de raio-x de tórax. Então, ela apoia, né? O paciente faz o raio-x, tendo uma suspeita, essa imagem vem para o médico e já vem com a sinalização de algumas patologias, no caso, tem 84 patologias que podem ser
encontradas pela inteligência artificial, e é algo engraçado que às vezes o médico fala, meu Deus, eu nem lembro que teriam todas essas patologias, né, para a gente encontrar esses achados num exame, e passando por essa IA, ela traz a informação de vários achados que talvez o médico pudesse não ver. A gente também pensa, por exemplo, um médico no pronto-socorro, numa correria ali do dia a dia, se ele conseguir, tendo a IA para ele, que já sinaliza alguns achados, ele não precisa esperar o laudo, isso dá uma agilidade no atendimento, né? Em girar o leito ali do hospital, isso tudo causa um ganho enorme na fila, que a gente sabe que os hospitais hoje estão abarrotados, cada vez mais muita gente ali na porta. A gente sabe que os médicos nem sempre têm uma formação tão ampla, né, para poder olhar um raio-x e já ver alguma alteração. Então, a IA facilita isso, na tomada de decisão ali na hora. Um laudo de raio-x pode demorar 2 horas, 4, 6 horas, e ele tendo essa ferramenta de apoio, ele consegue liberar esse paciente e girar o leito ali do hospital, atender mais gente, diminuir o custo do hospital, porque você dá um andamento mais rápido para ele, né? Diminui o tempo de permanência desse paciente dentro ali do hospital, evitando até que às vezes ele não tem nada grave, fica ali naquele meio e acaba pegando alguma coisa. Então, isso é extremamente importante e positivo para o médico ali na conduta na hora, né? É um apoio muito importante no PS, principalmente. Mas a gente lauda os exames também, chega o laudo depois de um tempo, se o médico quiser, ele pode solicitar o laudo e aí a gente libera o laudo. Por exemplo, aqui, né, mostra um laudo, uma imagem com a marca de um nódulo que foi encontrado pela leitura da inteligência artificial. Então, aí o médico do pronto-socorro já poderia saber que aquela imagem tem uma alteração e dar o segmento. Puxa, será que e daqui eu posso liberar ele para casa ou não? Eu vou ampliar a conduta, ele vai para uma tomografia, ele vai para uma ressonância, ele continua o tratamento, né? Então, ela dá esse apoio para o médico ali na hora. Aqui, ó, outros achados que tem, que o médico já consegue ver no retorno da imagem. E assim, de apresentação é um pouquinho disso, e agora vou falar um pouquinho assim do nosso dia a dia, né? Tudo que a gente tem como ferramenta para dar um suporte para que tudo isso aconteça, né? Então, hoje a FID a gente tem 2.100 funcionários, mais ou menos, 2.140 até o final, dia 30 de maio, a gente estava com esse número. A gente presta serviço para hospital público e privado, né? Então, é uma ampla gama aí de atendimento. A gente sabe que os hospitais nem sempre têm todos os recursos, principalmente o público, que a gente gostaria, né? A condição dele, às vezes, não é tão boa, só que a gente, como FID, a gente procura dar um melhor atendimento, a gente busca sempre uma excelência no atendimento, dar os laudos precisos, né? A gente sabe como é importante isso na conduta do paciente. Às vezes, se você passa no médico e você não tem um laudo de qualidade que apresente uma patologia, você pode perder esse paciente no meio da multidão e ele ficar sem tratamento, quando vê, ele tinha alguma doença avançada e acaba não tendo a chance de ser tratado, né? Então, é muito importante a gente conseguir dar esse atendimento. E para tudo isso, a gente precisa dar toda a qualidade
que é preciso. Então, a FID garante isso, né? Às vezes a gente não tem uma hotelaria bonita ali num hospital público, né? Condição, mas o atendimento, o médico, a qualidade do laudo, o atendimento pelas nossas equipes, a gente procura sempre ser o mais efetivo e de maior qualidade. Então, a gente tem ferramentas internas como os painéis de tomada, a gente tem ferramentas para escala. Você pensando em 2.000 funcionários, como eu gerencio isso, né? Como que eu consigo no dia a dia? Eles também ficam doentes, então você tem falta de funcionário. Então, a gente tem hoje ferramentas para gerenciar as escalas e poder suprir faltas, poder não que o paciente na ponta não sinta a nossa fragilidade, porque os funcionários também são humanos e têm os seus problemas e acabam não indo, então a gente consegue, através da tecnologia, analisar as nossas unidades, falar, opa, faltou alguém aqui, eu consigo puxar alguém de outra unidade e não parar um atendimento. Então, é muito importante que venham cada vez mais ferramentas que nos deem agilidade de soluções, né? E isso é fundamental para a gente. Os dados são muito importantes, né? Hoje a FID gera muitos dados, e dados trazem informações para a conduta muito importante, para a conduta ali do médico e conduta como empresa, né? Conduta como sociedade também, né? De analisar a sociedade como um todo, o que está acontecendo. A gente percebe que a cada ano muda muito o nosso perfil de paciente, né? Então, a gente teve uma pandemia, agora a gente está no momento de doenças respiratórias e muda o tipo de exame que vai sendo solicitado, deixa de fazer raio-x, a gente começa a ter um índice de tomografia muito maior, né? E a gente tem que estar acompanhando esse movimento e buscando inovações para poder dar resultado, tanto financeiro quanto de atendimento também. Então, assim, esse é o nosso dia a dia, né? Sempre buscando atualizar os nossos funcionários com treinamento, com ferramentas de suporte, com encontros presenciais para trocas de experiências. Eu falei um pouco com o Lucas isso antes de a gente começar, né? Como é importante um encontro desse para trocar experiência, trocar momentos, né? Porque às vezes a dor que eu passo, o outro também passa, e aqui a gente consegue um pouco trocar como que a gente pode resolver juntos, né? Buscar soluções, até trocar sobre ferramentas. A FID tem essa preocupação de estar sempre indo atrás de treinamentos e inteligências que tragam para a gente recursos e como gerir o recurso público da melhor maneira, né? Essa é uma preocupação nossa diária. O dinheiro é um cobertor curto, né? A gente sabe, tanto no particular também, se você não gerir da melhor maneira o seu recurso, uma hora a conta não fecha. Então, você tem que sempre estar buscando ferramentas para onde eu consigo otimizar, né? Então, na nossa área de suprimentos, o que eu posso usar ali de inteligência para fazer compras melhores, para diminuir consumo, de maneira que não comprometa a qualidade, mas a conta feche no fim do mês e a gente consiga atender um número maior de pacientes, né? O recurso, você consegue reaproveitar se você usa ele da melhor maneira, né? Você usa ele da maneira mais adequada, atendendo mais, e não perdendo material ou repetição de exames desnecessárias, né? A gente vê muito isso, o paciente às vezes inseguro
ele repete o exame algumas vezes, e sem necessidade, porque se ele faz na primeira e ele tem um retorno preciso e um acompanhamento, ele não faz as repetições. Então, essa é a importância de um laudo preciso, um laudo certeiro ali, né, na passagem dele no hospital. Então, não sei, Lucas, se tem perguntas aí para a gente poder ir falando um pouquinho mais. O pessoal está quietinho aqui, mas algumas já foram respondidas. Mas uma pergunta que seria minha, de repente a gente consegue estimular o pessoal e fiquem à vontade para abrir o microfone também, falar com a gente, a câmera, o microfone, e perguntar. Acho que esse é o momento de estarmos juntos e ter essa participação. Mas qual que é o desafio, viu, Vanessa? O desafio assim, mais comum na implementação dessas novas tecnologias num centro de diagnóstico, por exemplo, por imagem? Não entendi, desculpa. Qual que é os desafios mais comuns na implementação, para você implementar isso dentro de um hospital? Sempre assim, existem as barreiras, sempre até cultural mesmo, né? Toda mudança, ela assusta. E então, a primeira ação importante é você mostrar o benefício que ela traz, né? Então, você colocar, por exemplo, a IA de tórax no hospital para o médico, gera uma insegurança. Opa, mas, né, tá querendo pegar Roubar meu aqui meu lugar? lugar, né? Então, eu E não imaginei é. isso. Então, você tem que mostrar para ele, não, não é isso, eu preciso de você, né? Só que assim, eu vou te ajudar, né? Eu vou te dar agilidade nesse atendimento. Então, tem a barreira realmente das pessoas, às vezes, não entenderem que essa tecnologia vem para trazer novos negócios, para conseguir ampliar, né, o nosso atendimento. Então, isso é uma coisa, é um trabalho de formiguinha, a gente lida com pessoas e a gente tem que estar sempre mostrando para elas o benefício que, que essas tecnologias novas nos trazem. Então, é uma revolução, né, a inteligência artificial em muitas áreas, né, que tem potencial para transformar o diagnóstico, o tratamento e a gestão na saúde. E ela tem sido muito eficaz, como eu mostrei aí, né, para um diagnóstico de AVC, o quanto você agiliza o atendimento, você coloca protocolos nas unidades, desde o atendimento na recepção, por o paciente entra com um suposto AVC. Então, tem todo um protocolo de atendimento agilizado na recepção, o técnico, a enfermagem, a nossa central de laudos, aí passa por uma ferramenta que auxilia o médico rapidamente a devolver isso. Então, assim, é muito eficaz para o diagnóstico e para o resultado final do paciente, né? O algoritmo hoje ele pode analisar quantidades enormes de dados, como eu disse, trazer informações importantes para a conduta, né? Como saúde pública mesmo. Ele dá insights para a gente de atuação, mas existe a barreira humana, né? Inclusive, que acontece, mas a gente tem que ir superando, né? Tem que mostrar a vantagem. Eu acho que é muito isso com pessoas. Não adianta você descer uma ferramenta, descer uma tecnologia e não explicar o benefício dela, porque isso gera um medo, gera angústia, e a pessoa não faz com que ela siga, né? Na verdade, não é isso. Você mostrando tudo que ela traz em benefício, por exemplo, uma gestão de escala. Às vezes assusta o nosso pessoal, fala, não, mas eu tenho aqui no Excel, deixa Uhum. que eu toco. Aí 84, 83 unidades, você fala, gente, mas eu tenho 83
planilhas para analisar. Como que eu faço isso, né? Eu, como gestão aqui, querendo olhar por cima, como que está a falta, né? E então você mostra o facilitador diário para ele, né? E aí ele entende e consegue enxergar o benefício, né? O Command Center, eu não entrei no detalhe dele, então remotamente a realização de exames remoto, né? Então eu tenho a tomografia lá na ponta e eu consigo deixar o técnico numa central de laudo operando mais de uma máquina. Isso é excelente, porque traz qualidade até no exame. Eu também junto profissionais especializados, eu consigo ensinar melhor as pessoas, porque eu vejo uma gama enorme de tipos de exames, então eu consigo ali ter uma base para ensino, mas gera medo também na ponta quando você vai implantar isso, né? Porque a pessoa fala, puxa, eu vou perder o meu lugar. Mas não, você não vai perder o seu lugar. Você vai poder ter uma outra função que vai trazer mais resultados para a gente. Então, é tudo isso que a gente tem que estar sempre mostrando, né, para os médicos e para o nosso pessoal em geral, né? É muito rico o que a tecnologia vem trazer para a gente. Né? Hoje, se pensar que rapidamente, através dos achados críticos, eu consigo falar para uma unidade de saúde, olha, atenção, aqui tem alguma coisa, pega esse paciente para seguir com ele. Isso é muito rico, né? Mas você tem que convencer as pessoas disso, para que elas queiram usar e elas entendam o benefício e consigam, né, colocar no dia a dia. Então, acho É, que essa é a maior barreira, é convencer as pessoas de que é bom. Mas no trabalho de formiguinha, nos treinamentos que a gente faz, mostrando isso, mostrando, né, que até quando a gente colocou os painéis, né, há algum tempo, tinha uma resistência. Ah, mas todo dia eu vou ter que olhar isso? E é muito gostoso, depois de um tempo, você escutar, puxa, eu todo dia pegava um Excel, tinha que somar lá o número de exames para apresentar, e hoje eu só abro uma tela, já sei como que tá, eu consigo melhorar o meu absenteísmo com isso, porque ali me traz informações que eu posso agir, né, na ponta e ter uma demanda maior, uma ocupação, porque a gente quer que ter uma ocupação total, né? Eu não quero um aparelho parado, eu não quero um mamógrafo sem paciente, subutilizado, né? Eu quero atender as pessoas. Às vezes a gente vê muito nos hospitais públicos ocioso um mamógrafo, e a gente fala, puxa, a gente anda na rua e escuta tanto as pessoas falando, eu não consigo fazer um exame. Você fala, nossa, e eu tenho ali. Então, como que a gente consegue melhorar esse agendamento, trazer as pessoas que estão perdidas numa fila, né? Tudo isso é muito importante e a gente tem uma luta diária aqui dentro para buscar ser mais eficiente, buscar junto aos nossos contratos integrar o agendamento para a gente conseguir fazer confirmação prévia, ocupar uma vaga onde o paciente não vai. Então, você confirma na véspera, ele já te sinaliza, não vou, puxa, eu consigo puxar uma outra pessoa que está precisando e ter a ocupação da minha sala total, né? Dando mais vazão aos exames, mais atendimento. Então, é uma gama de coisas diárias aí que a gente busca como empresa e os times, né, têm uma interação muito grande nessa busca. E uma coisa que eu acho que é fundamental, sempre que a gente busca uma nova tecnologia, ela está de acordo com a realidade da ponta. Porque às vezes eu aqui na gestão falo, puxa, vou ver uma ferramenta para agilizar algum atendimento na recepção.
Então, eu tenho o custo da ferramenta, o custo de horas das pessoas para implantar, e quando chega lá na ponta, a pessoa que usa fala, mas olha, não faz sentido para mim isso, ou é só um trabalho a mais, e aí eu falo, puxa, é, realmente, né? A gente precisa estar junto nessa conversa. Qual que é a minha necessidade para agilizar cada etapa da jornada do paciente e, junto com essas pessoas que estão com a mão na massa no dia a dia, buscar alternativas de melhora no atendimento, É, né? Então, assim, é um trabalho muito conjunto entre as equipes e para poder ter um resultado, atender bem a nossa população. A gente sabe que a gente tem uma população tão carente que com dificuldade, às vezes, até de chegar para fazer o exame. E como que a gente pode melhorar tudo isso nela, né? Hoje também a gente tem a entrega de exames da FID é através do nosso site. Então, o paciente ele não precisa retornar na unidade para retirar o exame. Ele acessa o nosso site com login e senha que ele recebe no momento da abertura de ficha, ele vai ter acesso ao laudo e às imagens dele. E o médico também solicitante, ele consegue ver através do nosso site. Então, com isso eu evito, até pensando em sustentabilidade, né, impressão que a gente tinha enorme de papel, filme, e etc., é saída do paciente até o hospital, causando novas filas. Às vezes ele não tem nem condições financeiras de retornar no hospital para buscar o exame. Então, um cenário que a gente via muito, ele vai, ele faz o exame e ele não volta para retirar, né? Porque às vezes ele não tem nem condições de voltar e se perdia no meio. Ficava aquele exame lá e às vezes com algum achado que não continuava um acompanhamento. Então, tudo isso é pensado, né? É um facilitador para ele acessar o site, e aí falando, né, em tecnologia, às vezes também tem a dificuldade do paciente nesse acesso, né? Como que ele entra lá e coloca o login e senha, às vezes as pessoas mais idosas não conseguem, então a gente tem que também dar esse suporte para eles conseguirem, né, acessar. Para a gente é bom porque eu evito uma nova fila dentro do hospital. A pessoa, quando vai retirar o exame, ela está exposta também novamente, né? Ela vai ali bem, eu vou só retirar o meu exame, mas ela entra num ambiente que ela pode estar pegando alguma coisa. Então, você evitar que ela retorne é muito bom, né? Tanto para o negócio quanto para a pessoa, né? Para o pessoa. paciente. O André levantou a mão aqui já faz um tempinho, tá de olho aqui. André, fica à vontade. Vou começar a abrir e estimular o pessoal a perguntar também aqui. Tem mais perguntas ali no chat, que a Anne já vai ler para a gente também. Enquanto o André vai abrir aqui e falar, fique à vontade também para perguntar e tirar dúvidas, aproveitar a presença da Vanessa aqui para nos ajudar. André. Dá uma folga para a Vanessa tomar um gole d'água ali. Isso. Só para lembrar, você estava falando dessa questão do desafio, e um dos primeiros encantos que eu tive com a parte de informática médica foi exatamente a parte de radiologia. Eu estou falando isso em 2006, quando eu estava numa jornada, tava vendo aqui a documento, tive que entrar no portal da USP para ver quando que foi que aconteceu. Foi em 2006, quando teve um evento muito interessante, que era o Observatório de Radiologia Digital. Um evento que teve um monte de gente, pessoal de Ribeirão Preto. A gente estava debatendo sobre a radiologia digital aqui no Brasil. E pra você ter uma ideia, Lucas, naquela época, hoje a gente conversa com a Alexa, né? Hoje todo mundo conversa com a Alexa. Os médicos, naquela época, já ditavam algo. Ou seja, já tinha um moedor de carne que escutava e transcrevia o que ele estava falando. Sim. Então, hoje a gente fala com a Alexa, hoje a gente manda mensagem de áudio para a Luzia, para ela converter para texto, a Uhum. gente. Eles já faziam isso em 2006. Esse negócio de analisar a imagem, fazer essas coisas todas que a gente fala tudo de IA. IA está no hype agora, né?
Eles já analisavam mamografia para achar nódulo minúsculo em 2006, na mamografia, na qualidade que a gente tinha dos equipamentos de 2006. Então, falando de quase 20 anos atrás. Então, para você ter uma ideia como é que é. Essa questão da implementação, como a Vanessa colocou, ela tem muito a ver com as pessoas, cara. Porque tem uma parte dos colegas médicos que olha para aquilo ali e fala assim, não, esse cara... Quem é esse cara querendo saber mais que eu olhando para a radiografia? Mas, meu, o que eles não conseguem entender é que aquele cara foi treinado por um monte de profissional que com certeza estudou pedacinho do pulmão para saber o que pode estar acontecendo ali. Então tem uma questão de vamos chamar, um roubo de função. Todo mundo tem um pouco de receio de função. Ele vai medo, tirar... né? Tem essa questão. Então, hoje, não sei como é que está isso, porque eu me afastei da radiologia há muito tempo que eu me afastei da radiologia, mas era um debate que estava na época, né? Eu vou passar pelo meu moedor de carne, as mamografias, ele vai achar o nódulo, e já tem um monte de estudo, depois a Vanessa pode detalhar, que comprova que você passa as mesmas radiografias para um monte de médico, a IA tem a performance melhor que todo o conjunto de médicos. E ainda assim tem uma resistência. Você vê, não é uma questão moderna isso. Moderna que eu estou falando, moderna, 20 anos, não dá para falar que isso é moderno, mas mais atual. Mas é uma coisa que vem se arrastando há muito tempo, essa modernidade na área de radiologia. E ele ajuda de verdade. E isso porque radiologia é a parte avançada dentro do hospital. Olha a tecnologia que tem por trás de um tomógrafo, de uma ressonância magnética de um tomógrafo. Cara, aquilo é física pura. E há quantos anos, né? E isso existe há muito tempo, né? Então, vale a pena depois a Vanessa discorrer, porque essa relação com os colegas médicos, primeiro, ela nunca é muito simples, normalmente ela é uma relação, eu não vou chamar de tensa, mas ela é uma relação que tende a buscar um equilíbrio. Eu um pouco você, um pouco eu, um pouco você, um pouco eu, sempre numa balança para não pender muito para nenhum lado, senão dá confusão. Mas toda essa tecnologia já existia, cara, há um tempão. Mas para você ir implementando isso é devagarzinho, cara, uma vitória de cada vez, uma vitória de cada vez. É complicado isso daí, mas é super legal. Vanessa, depois você puder contar um pouquinho como é que é a relação com os profissionais médicos, ia ser bem legal para a gente conhecer um pouquinho dessa parte. Então, eu sou do tempo também que o laudo ainda ele era ditado, né? E tinha alguém transcrevendo, ou depois a própria ferramenta, né? Dragon, lembra de Dragon? Nem sei se ainda existe, mas era o Dragon na época. Então, e assim, sempre tem a barreira do medo mesmo, né? O que a gente fala da insegurança. Puxa, estão tirando o meu lugar, agora vão digitar para mim, eu já perdi uma função, agora vão, né? E assim vai. E com o tempo eles vão percebendo, né? O engraçado é, antes da pandemia, quando a gente falava dos médicos de laudar de casa, eles achavam um absurdo, imagina, né? Não entrava na cabeça deles laudar de casa. E veio a pandemia e nós fomos obrigados, né? Eles tiveram que ficar em casa laudando. E hoje, quando eu falo para eles virem presencial na nossa central, ai, nossa, precisa ver, né? Porque fica em casa, ele ganha tempo, ele lauda mais, tem aquela 1 hora do trânsito de ida e volta. Mas eu acho que essa barreira humana, ela sempre vai existir, né? Como eu falei, tanto no IDOC do AVC, como na do raio-x de tórax, na termografia, a gente sempre tem uma insegurança do médico também. Não é só na enfermagem, nos técnicos, quando a gente traz, e no nosso administrativo, quando a gente traz alguma coisa que venha insegurança. Os médicos têm muita insegurança nessas etapas, o que é normal do ser humano, e aí é o nosso papel de estar mostrando para eles o benefício, o ganho,
né? Tanto para ele, na agilidade dele na hora de laudar, quanto para o paciente, quanto em termos financeiros, né, numa instituição, né? Não girar o leito ali dentro do hospital, no PS. Então, tem muito essa resistência dele falar, não, mas eu não preciso que me sinalize, né? Eu consigo ali no meu tempo, mas puxa, você percebe o tempo que você vai ganhar quando já vem ali marcado alguma coisa, o seu olhar já vai direto ali naquela patologia e realmente esse trabalho de estar mostrando para eles que tudo é benéfico, né? Quando ele parou de digitar o laudo, ele ganhou tempo para laudar mais um exame, né? E quando ele vem marcado ali um achado, ele agiliza o laudo dele e consegue laudar mais, consegue atender mais rapidamente. Mas eu acho que essa barreira, André, a gente vai sempre ter, né? Porque o ser humano tem isso nele. Mas, assim, temos que lidar, porque a tecnologia está aí, está cada vez mais, cada ano que a gente vai na JPR, na RSNA e nos encontros que tem, a gente vê cada vez mais ferramentas de apoio para o médico e para as equipes, e isso é maravilhoso, né? A gente precisa realmente disso. Uma coisa que a gente tem orgulho na FID é de estar sempre atrás dessas tecnologias, de querer implantar, de querer ser o pioneiro em tudo isso, porque a gente tem uma gama de atendimento, são 14 mil laudos por dia, né? É um número expressivo. E então, por trás dos 14 mil laudos aí, tem toda uma equipe trabalhando lá na ponta, suando no dia a dia, porque não é fácil quem está ali na frente, né? Eu cuido da parte operacional dessa equipe da ponta e tenho muito orgulho do trabalho que eles fazem. Eu falo sempre que na área da saúde, ou você gosta, ou você não serve para ela, né? Você tem que gostar de lidar com pessoas, de atender bem, de ter a empatia que é necessária num atendimento. Isso se estende não só ao paciente, mas aos nossos colegas, né, ao dia a dia com o médico, para trazer um ambiente bom que resulta em bons resultados. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente vai ter sempre essa barreira inicial e cabe a nós, gestores, trabalhar para que isso se resolva da forma mais rápida e a tecnologia entre para ajudar mesmo como facilitador. Ela é facilitador, né? A tecnologia é facilitador, é meio, ela é um meio de melhorar atendimento, de trazer agilidade, de trazer eficiência, né? Que é o que a gente busca cada vez mais. É um pouco disso. Dani, tem alguém perguntando? Tem uma pergunta só da Ariela. Ela perguntou quais são os principais indicadores que vocês utilizam. A gente tem vários indicadores, né, divididos aí pelas camadas, então a liderança na ponta, ela analisa os indicadores diários dela, então ali produção, NPS, BH, absenteísmo, são coisas do dia a dia que ela analisa e nos traz para a próxima camada a parte de buscar eficiência, de buscar tecnologia e assim vai, né? Então, a gente tem orçamento que a gente tem que cumprir, a gente tem faturamento, a gente tem que acompanhar todo o absenteísmo, que a gente sabe que tem muito, principalmente na rede pública, com perda primária, o que é mais triste para a gente, né? E, são esses, né? Os mais importantes são esses.
mas temos aí a parte comercial, que também a gente tem que acompanhar, né, os indicadores, e cada área tem os seus específicos, né? Engenharia clínica tem que acompanhar quebra de equipamento, tempo de retorno de equipamento, porque quando a gente para um equipamento, a gente perde produção, perde atendimento, né? E a gente precisa atingir as metas e, além das metas, atender as pessoas, né, que precisam do exame. E então cada área ela tem o seu específico TI que dá todo o suporte para tudo isso acontecer, né? Porque se para o sistema, a gente para tudo, né? Como que eu vou emitir laudo se eu tiver uma queda de sistema? E a gente sabe no dia a dia como é complicado as oscilações. A gente tem às vezes roubo de cabo em unidades e acaba parando o atendimento. Então, TI tem indicadores de retorno, né, de link, retorno de conserto das paradas, né, voltar às paradas, às vezes invasões, hackers que a gente sabe aí que tem acontecido. Então, cada área tem o seu, financeiro acompanha faturamento e orçamento, né, sempre a gente precisa acompanhar, porque a gente está fazendo a gestão do dinheiro público e tem que ter resultado. Então, cada área tem o seu indicador. Vanessa, e sobre. Você chegou a comentar do médico, contou algum episódio de médico, para ir até a unidade, ir até vocês. O treinamento, você enxergando a realidade hoje, né, dos hospitais, existe uma formação, um treinamento para essas pessoas que vão estar à frente? Como é fácil isso? Isso que eu queria saber. Como é que O é a médico, realidade? O médico, vamos falar do médico. O médico, assim, a gente tem uma análise, né, antes dele entrar na FID, uma análise de currículo, né, se ele está dentro do que a FID espera para trabalhar. Quando ele entra, a gente tem um acompanhamento dos nossos gerentes médicos e coordenadores. A gente tem um trabalho aqui muito importante na qualidade de revisão por pares, a gente faz auditoria nos laudos, né, por amostragem, para poder atuar com esses médicos através de feedback, né? A gente, então, por exemplo, quando tem algum problema de laudo e esse laudo é reavaliado e ele imediatamente recebe uma sinalização, né? E no final do mês ele também recebe um relatório do desempenho dele diante do grupo, como que está, e a gente faz amostragens, né, através de auditoria, tem uma equipe médica de especialistas que mensalmente analisa uma porcentagem de laudos por especialidade para poder saber como que está a nossa equipe. Eu preciso de treinamento, ele dá suporte para a gente fazer treinamentos, tomar ações com a equipe, né? Isso é muito legal e a gente vê resultados de melhora nessas análises. Porque aí você, só do médico saber que ele está sendo visto, né? Tem alguém acompanhando ele ali, o laudo já é dado com mais cuidado, e a gente faz reuniões científicas, que a gente chama, trazendo médicos. A gente tem um trabalho de residência médica em algumas unidades, e aí a gente faz reunião científica, juntando, eles trazem casos, e aí junto com os nossos professores tem essa discussão, sempre, né, para melhorar o serviço e melhorar cada um, né? A capacidade de cada um de atender, de estar atualizado no que vem acontecendo, né? Em casos novos e tudo. Então, a gente tem esse trabalho também como a revisão por pares da parte técnica, onde eu avalio o exame
no final do laudo, o médico ele avalia como foi feito esse exame, se a qualidade ficou boa ou não, para eu poder agir com o técnico lá na ponta. E aí eu também tenho um time de especialistas que pega esse exame por amostragem também, para a gente saber como que está a qualidade em cada unidade, poder identificar, às vezes, é um problema do equipamento, eu tenho um técnico em especial com problema, eu preciso de um treinamento da equipe sobre algum problema, né? Então, a gente tem essas ações contínuas, como núcleo de segurança, como comitê de qualidade, para atuar junto com o pessoal mesmo. Hoje a gente está falando de tecnologia bastante aqui, né? E lá fora, outros países, a gente está na mesma realidade que eles? O que você... A gente sempre tem muita coisa a avançar, né? E é essa a nossa busca de estar sempre indo atrás de novas tecnologias. Mas tem muita coisa que a gente ainda precisa trazer. Só que eu me orgulho bastante do nosso atendimento. Eu acho que a FID está muito antenada ao que está acontecendo, mas a gente tem limitadores até financeiros, né? A gente sabe, às vezes, de ótimas tecnologias, mas não consegue adequar a nossa realidade. Eu falo assim, não só pela FID, eu falo assim da realidade de quem está contratando, né? Então, também, né? Porque a gente fala isso, você já falou sobre isso, né? Sobre o custo, sobre... Então, assim, existe uma realidade diferente, né? Existe. Acho que a gente tem que trabalhar muito, mas o importante é a gente saber que está no caminho, que está em busca disso. Mas temos ainda uma realidade aí, até como população, né, de entender como usar um serviço de saúde, né, para você poder dar um atendimento melhor. Então, temos muito a aprender, mas acho que estamos no caminho e isso conforta, né? É importante a gente estar atrás do nosso propósito aí, Tá de certo. melhorar. Anne, tem mais alguém? O pessoal tá quieto, né? Hoje eles não estão falando. Tem mais perguntas? Sem mais. Mas fiquem à vontade, dá tempo ainda de perguntar. 1h30 que nós Ah. estamos aqui conversando. Não, e também podem ficar à vontade depois para entrar em Depois, contato, né? Eu deixo e-mail, WhatsApp, quem quiser também visitar a gente, conhecer um pouquinho. A gente está sempre aí aberto, acho que essa troca é muito importante, é um aprendizado contínuo, a gente nunca chega no máximo do aprendizado, porque a tecnologia vem e mostra que tem uma coisa, um não passo a para, né? mais, e Sempre, assim, né? Sempre. É sempre é, bem, né? isso é ótimo, né? Porque a gente precisa realmente sempre melhorar. É isso. Então, a Vanessa ela vai deixar para vocês aqui no chat. é, acho que é importante isso, tanto o pessoal que quiser perguntar, como a gente vai disponibilizar no YouTube, o pessoal que assiste depois também no YouTube, fiquem à vontade, eu vou deixar na descrição do YouTube também, para que vocês tiverem dúvidas, perguntarem, a gente vai deixar no YouTube, além daqui que a Anne vai mandar de novo, o link do nosso grupo, viu, Vanessa? Eu vou compartilhar enquanto isso, enquanto esse pessoal Tá, fala aqui, eu vou compartilhar o nosso um QR Code com vocês do nosso grupo, que eu tinha comentado no comecinho aqui do nosso bate-papo. Deixa eu baixar aqui. A Anne deixou o link, se vocês quiserem clicar, quem está aí, mas eu sei que às vezes tem gente que está com a TV aí, um monitor, quer o celular, está no computador, então o celular escaneia o QR Code. Esse é o nosso grupo, Vanessa, nosso grupo do WhatsApp, a gente está aqui com mais ou menos quase 900 pessoas lá, mas eu ninguém já faço fala. parte. A Vanessa já faz parte. A Vanessa, o Lucas também aí, que a Vanessa comentou comigo, né? Sim. E fiquem à A vontade gente para entra, entrar. são assuntos importantes, né, de Hum. troca e aprendizado, é muito bom. Então, pessoal, escaneie, quiser escanear e entrar no grupo, tá? Lá não tem, eu comentei, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém fala nada lá, é fechado mesmo. É mais para a gente divulgar os próximos webinários, assim como a Vanessa falou, cada semana a gente tem um tema diferente, sempre voltado para a área da saúde, hospitalar, santas casas, filantrópicas, né?
e sempre de vários setores. A gente traz alguém que domina algum assunto, normalmente alguém pede e a gente vai atrás de indicações, assim como aconteceu com a Vanessa, para trazer, para falar conosco. Então, fiquem à vontade para entrar. A gente vai disponibilizar o link dentro desse grupo, o link da gravação de hoje. Também esse material que a Vanessa, já finalizando, vai nos enviar aqui. E a gente vai disponibilizar para vocês lá. Então, fiquem à vontade para entrar e participar com a gente. Não saiam, que eu vi que algumas pessoas saíram, não saiam, a gente vai fazer uma foto, viu? E tem muita gente aqui falando, viu, Vanessa? O Hugo está parabenizando você, a apresentação que foi excelente, a Mércia Bezerra também, a Graziela, a Simone, que é parabenizando a apresentação. O Anne, você quer organizar a turma para a gente fazer aquela nossa foto e depois compartilhar nas redes aí? Vamos fazer foto. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vou aproveitar aí para agradecer, foi ótimo o bate-papo, né? Ótimo reencontrar algumas pessoas que eu vi aqui no chat, pessoas queridas aí que durante esses 28 anos, né, de troca, de aprendizado. Então, agradecer bastante a vocês pela oportunidade de estar aqui e agradecer a todo o meu time, agradecer a minha CEO, que é maravilhosa e nos dá todo o suporte, aos meus pares e a todos nós aí que buscamos, né, melhorar a saúde, atender bem e trazer um conforto para as pessoas que precisam, né? Isso é muito bom, muito gostoso. Obrigada Não, mesmo. Vanessa, mas a gente tem que agradecer também, né? Porque assim, você disponibilizou o tempo de vocês, né? Você está aqui com a gente hoje, são 1h30, a gente estava até conversando sobre isso, né, Vanessa? Sobre uma quarta-feira às 10 da manhã, e o pessoal participa, assim, a gente sabe que hoje a área, né? A área que nós estamos aqui nos encontrando toda semana, tem uma dificuldade também de encontrar, né? De ter esse bate-papo, né? Porque aqui a gente tem a realidade, lógico, de cada um, né? A gente tem grandes instituições, médias, pequenas, mas assim, a gente encontra a facilidade de ter hoje é mais fácil, a tecnologia nos ajuda hoje, né? De ter Sim. essa comunicação, de estar cada um em um lugar e hoje poder se conectar e falar, né? Sobre o assunto e perguntar e explanar e ouvir também, né? Então, assim, agradecer em nome da Azevedo, né, esse seu tempo disponibilizado, agradecer a FID, a Simone, que fez esse nosso contato também, passou o seu contato para a gente conversar, para a gente nos organizar. E obrigado mais uma vez, né? Assim, acho que foi bem esclarecedor. E eu acredito que as poucas perguntas, porque eu tinha algumas para ser feitas aqui, mas você foi esclarecendo a cada uma, já foi falando, né? Então, assim, ficou mais fácil, já foi falando, mas foi ótimo, porque foi esclarecedor. E eu tenho certeza que quem participou aqui tem esse mesmo pensamento. Ô, Anne, você vai contar até 3, não vai tirar foto antes, porque eu quero que todo mundo fique bonito, sorrindo, assim como você Combinado. Espera o pessoal, tem mais faz. gente para abrir a câmera? Pede para o pessoal abrir aí, ó. Vamos abrir a câmera. Vai ter mais gente abrindo para a gente fazer uma fotinho, um registro. Vamos lá, ó, tem bastante Tem gente bastante gente aqui. abrindo. Opa. E você vê que o pessoal tá no dia a dia ali, ó. Alguns são home, Correria, né? A tem gente correria. na correria do dia a dia, estão aqui com a gente. Conta aí, Anne. Então vamos lá, eu vou contar até 3 para todo mundo passar um perfume. Então, ficar com o olho bem aberto para não sair piscando, hein? Vamos lá, 1, 2, 3 e. Isso, olha, ó, ninguém saiu com o olho piscando, assim que é bom. Muito bom. Valeu, pessoal. Então, obrigado mais uma vez. Lembrando que todas as quartas, 10 da manhã, a gente está aqui com um assunto diferente. Compartilhem com o pessoal. Acesse o Instagram nosso lá, @Azevedo Capacita, que tem pouquinha gente lá que a gente desmembrou da Azevedo ali, só para a gente separar os assuntos. Participem junto com a gente lá. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, a Vanessa. Obrigado, a Fid, a Anne, todos que participaram com a gente hoje. Até a próxima quarta. Até a Até a próxima. próxima, Abraço. Obrigada. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.